a crítica e estudiosa da obra de Machado de Assis, Lúcia Miguel Pereira, conseguiu reunir os 25 volumes da revista Estação em que este livro havia sido publicado. O livro que eu tenho aqui em mãos, Casa Velha, do Machado de Assis, é um grande desconhecido do público. E é natural que seja assim, já que apenas em 1944, a estudiosa Lúcia Miguel Pereira conseguiu reunir todos os 25 volumes da revista A Estação em que este livro havia sido publicado periodicamente entre os anos de 1885 e 1886. Portanto, já naquela que é considerada a segunda fase da obra de Machado de Assis, inaugurada com a publicação de Memórias Póstumas de Brás Cubas em 1881. Este que pode ser considerado por uns um conto longo, uma novela ou um pequeno romance, é um título sobre o qual a gente sabe que o Machado não o reuniu em vida e poderia tê-lo feito. É um título que surge num momento em que ele apresenta características, pelo menos iniciais, que já são destoantes da obra que o Machado de Assis produzia então, e que produz, pelo menos na Lúcia Miguel Pereira, a impressão de ter sido escrito antes e por ter sido depois levado à revista A Estação como um daqueles fundos de gaveta que os escritores, para poderem atender às demandas editoriais quando publicam em periódicos, precisam resgatar e dar uma aperfeiçoada. A Lúcia Miguel Pereira considera isso porque o Machado de Assis já havia escrito para revistas de modas, revistas femininas, e ele havia escrito a princípio para o Jornal das Famílias. E nesse Jornal das Famílias, o Machado de Assis meio que se prestava a atender às expectativas do público, que eram expectativas mais românticas. E ele então faz coincidir a sua fase dita romântica com as publicações do Jornal das Famílias. Porém, quando Machado de Assis já publicava na Estação, ele não fazia muitas concessões ao público, que também era um público feminino. A Estação era uma revista de modas. Ele já lançava ali o que lhe dava na telha. Ele era um escritor mais consolidado. Quincas Borba e o Alienista, por exemplo, apareceram na Estação. Então não faria sentido que o Machado de Assis recuasse dos seus avanços estéticos, pelo menos na concepção da Lúcia Miguel Pereira, e fizesse uma novela que é um pouco romântica, um pouco mais parecida com a sua obra anterior. Um outro argumento da Lúcia Miguel Pereira, sempre seguindo essa divisão da obra do Machado de Assis em duas fases, é o de que não fazia sentido que o Machado retornasse àquela altura do campeonato a dois temas que lhe eram caros no início da carreira. O tema do amor que enfrenta a diferença entre classes de um dos parceiros e a própria transferência de classe quando ela se realiza. Como se na sua fase romântica e um pouco aqui em Casa Velha, o Machado de Assis estivesse mais atento às condições sociais, aquele contexto que molda as ações humanas. Ao passo que na segunda fase, inaugurada com Memórias Póstumas de Brás Cubas, ele já passa a prestar mais atenção na natureza humana, na vida interior dos seus personagens e, portanto, numa certa exploração psicológica deles. Na primeira fase, e isso se reflete um pouco aqui em Casa Velha, o Machado de Assis é um pouco mais otimista. Esse otimismo ele depois vai resgatar um pouco no fim da vida. Mas a verdade é que na maturidade literária, quando este livro é escrito, ele já é um homem mais pessimista. Num homem em geral mais pessimista, como se justificaria o surgimento de uma novela como Casa Velha? Mas falando assim, afinal de contas, em que consiste essa novela Casa Velha? Qual é o enredo dela que parece assim tão romântico, tão distante do Machado de Assis de Memórias Póstumas? Aqui em Casa Velha, a gente tem um cônego da Capela Imperial que depois de alguns anos recorda os acontecimentos de sua vida que se deram ali no ano de 1839. O ano de 1839 é muito relevante
porque é um ano em que estamos no Brasil sob a regência, ou seja, o imperador Dom Pedro I abdicara do trono, fora para Portugal, Dom Pedro II ficara no Brasil, ainda um menino, e ele ainda não fora alçado ao trono justamente porque era um menor de idade. A antecipação da maioridade de Dom Pedro II vai ocorrer logo depois. E esse padre, ele decide que vai escrever uma história do primeiro reinado, do reinado de Dom Pedro I. E para escrever essa história, ele descobre que existe ali no Rio de Janeiro a casa da viúva de um ex-ministro de Dom Pedro I, a Casa Velha do título, que é uma mansão, um lugar muito grande, quase que uma chácara dentro da cidade, em que a família está ali há décadas, eles têm uma tradição familiar muito bem assentada, muitos agregados, e é bem possível que na biblioteca da família existam muitos registros, documentos relevantes para essa pesquisa. A verdade, porém, é que quando o padre chega ali na Casa Velha, ele começa a se envolver com os assuntos da família e percebe logo de imediato que o filho desse casal, desse ex-ministro que já faleceu e dessa dona Antônia, que é a sua esposa e viúva, o filho Félix, ele está apaixonado por uma agregada da família, a Lalau. A Lalau é uma moça que vinha de um extrato social inferior, uma espécie de classe média periclitante. Ela fora apadrinhada depois de ter se tornado órfã pela dona Antônia. Ela também tinha uma tia com quem ela vivia, mas vivia se dividindo entre a casa dessa tia e a casa de dona Antônia. De tal modo que no final ela recebeu muitos favores daquela família, teve uma boa educação e agora estava naquele momento em que a sua vida seria decidida pelo casamento. E tanto ela amava Félix quanto Félix amava Lalau. O problema é que havia uma diferença de classes entre eles, a qual a dona Antônia, por mais que gostasse de Lalau, não queria admitir. Então, esse padre vai conhecendo os meandros dessa família, vai conhecendo essa paixão. Ele acredita, por conta de uma série de considerações que ele vai expor aqui, que é bom que aquele casal se forme, apesar das diferenças sociais. Porém, chegará um momento em que a dona Antônia fará um anúncio, ou melhor, o prenúncio de um anúncio sobre o motivo pelo qual ela recusava aquele casamento. E esse motivo envolve a possibilidade de um incesto. A verdade, porém, é que a dona Antônia não diz exatamente o que é esse motivo. Mas o contexto é tal que o padre intui, completa a frase dela e começa a tomar atitudes baseadas nisso. E com isso, o casal é separado. Outras revelações são feitas. A gente percebe que aquele motivo inicial precisa ser problematizado e ressurge uma possibilidade de casamento. É se esse casamento vai ou não de fato acontecer, qual rumo Lalau tomará, qual rumo Félix tomará, que a gente acompanha aqui na história. Ao final, esse padre meio que se penitencia porque ele se envolveu numa história na qual ele não deveria ter se envolvido. Ele se antecipou, por exemplo, a esse anúncio da dona Antônia e acabou precipitando os acontecimentos e com isso talvez causado a infelicidade de muita gente. Ele também percebe que ele teve um certo amor por essa Lalau e que isso pode ter influenciado as atitudes que ele tomou na época. Na verdade, ele acabou não escrevendo a história do primeiro reinado, mas ele escreveu a história dessa família, desses fatos do passado que foram revelados, que tinham consequências muito sérias sobre o presente. E com isso, pode ser que involuntariamente ele tenha sim escrito a história do primeiro reinado, mas de uma forma um pouco mais alegórica. É perceptível, portanto, que existe aqui o que a Lúcia Miguel Pereira diz que existe nos romances românticos do Machado de Assis. Esse amor que encontra a diferença de classes sociais como um obstáculo e a tentativa que se faz de transferência de classe e suas consequências. Esse entorno, no caso, um passado, o passado que esse pai ex-ministro legara, que vai moldando os personagens e decide o seu futuro. Porém, é preciso dizer que essa impressão
que a Lúcia Miguel Pereira teve desta obra como uma obra menor é algo que foi muito questionado posteriormente pela crítica, e eu começo a trazer aqui algumas impressões, principalmente do John Gladson, a fim de que vocês possam ter uma noção da grandeza que essa trama aparentemente tão simples encerra dentro de si. Este é um livro de cunho muito autobiográfico dentro do conjunto da obra do Machado de Assis. Primeiro motivo: a história se passa no ano de 1839. O ano de 1839 é nada mais, nada menos que o ano em que o Machado de Assis nasceu. Essa história se passa nesse casarão que é praticamente uma chácara, um símile de uma fazenda, mas dentro de uma cidade, que é conduzido por uma figura matriarcal, a viúva de um ex-ministro de Dom Pedro I. E junto a essa viúva existem agregados, apadrinhados. O Machado de Assis, tendo nascido nas condições em que ele nasceu, de uma família mais pobre, com origens inclusive na escravidão, que estava se estabelecendo naquele momento, saindo daquele espectro social mais distante e chegando mais próximo da elite, ela também foi uma família agregada, e foi uma família agregada e apadrinhada por uma mulher que, coincidentemente, era viúva de um ex-ministro de Dom Pedro I e morava numa casa tão grandiosa quanto essa do livro. E é interessante esse traço autobiográfico porque os especialistas leem esse livro e percebem que o Machado de Assis se dedica muito mais a descrever esse ambiente do que ele geralmente se dedica a descrever ambientes em outras de suas obras. O que mostra que ele pode ter tido realmente a intenção de registrar algo que lhe foi conhecido, que lhe foi caro. A história de Lalau é também um pouco a história do próprio Machado de Assis. Alguém que nasce num extrato social inferior, mas próximo desse extrato social superior e que tem uma certa ambição de ascender de classe. É preciso dizer, e nisso eu deixo o link aqui embaixo para essa referência, que o próprio Machado de Assis ambicionou e até escreveu de certa forma a biografia de Dom Pedro I. Portanto, esse projeto, que foi o projeto do Cônego, que é o narrador dessa história, foi também um projeto do próprio Machado de Assis. Mas como eu vinha dizendo, essa é realmente uma obra menor? É realmente uma obra da fase romântica do Machado? É, como a Lúcia Miguel Pereira diz, uma obra que provavelmente foi escrita no passado e só depois acabada e publicada no futuro? O John Gladson, outro grande especialista em Machado, acha que não. O John Gladson começa criticando essa divisão da obra do Machado em duas fases. Uma fase mais romântica e, portanto, inferior, e uma fase aí sim de um escritor maduro, inventivo, original, realista, que se inicia com a publicação de Memórias Póstumas de Brás Cubas em 1881. Ele acredita mais na obra do Machado de Assis como um todo, em que os seus principais interesses, as suas principais técnicas já vão se desenvolvendo desde o princípio, e em que os primeiros livros também têm muito a dizer, ainda que de um modo diferente. O primeiro ponto para o qual o John Gladson chama a atenção aqui é para a confiabilidade desse narrador. Afinal de contas, é ele quem conta a história. Ele é um narrador que, justamente porque conta a história em primeira pessoa, não é confiável, disso nós já sabemos hoje em dia. E a própria narrativa do Machado, as entrelinhas, nos falam sobre a desconfiança que devemos ter. À medida em que a história vai progredindo, as situações vão acontecendo, esse padre vai dando pistas da sua formação e da ideologia que ele ostenta. E a verdade é que essas pistas são muito contraditórias. Esse padre parece ser, ao mesmo tempo, alguém mais tradicional, porém com ideias românticas. O próprio fato de escrever uma história do primeiro reinado tem algo de romântico, a valorização da história nacional. Ele rechaça Voltaire e Rousseau, mas ao mesmo tempo parece querer dizer que tem um certo conhecimento deles. E na mesma frase em que ele diz que tem um certo conhecimento de Voltaire e Rousseau, a gente não sabe se ele tem um certo conhecimento de Voltaire e Rousseau, ou se esse conhecimento parcial que ele tem é o dos padres da igreja, do qual ele deveria saber integralmente e não por partes. O próprio padre confessa em determinado momento que percebeu que sentiu amor por Lalau.
e ele tendo que intermediar a relação entre Félix e Lalau, e junto com a intervenção de Dona Antônia, pode ter, ainda que inconscientemente, tomado atitudes que prejudicaram o casal. E ele pode, inclusive, não ter consciência disso, do que fez e o porquê fez isso, na medida em que conta essa história. Ou selecionar trechos dessa história que revelam menos sobre esse amor e sobre como ele se manifestou. Outro ponto que é importantíssimo é a cronologia da história. Afinal de contas, existem datas muito precisas aqui. Em 1839 estava acontecendo a regência, e concomitantemente à regência, a revolta farroupilha, a tentativa de secessão do sul do país em relação ao Brasil como um todo. A personagem Lalau, que tem uma idade ali entre 17 e 18 anos, salvo engano, em 1839, ela meio que nasceu, a gente estima, em 1822. 1822, que foi justamente o ano da independência do Brasil. O início do reinado de Dom Pedro I, cuja história se pretende contar. E a gente percebe também que aquele ex-ministro, ele faleceu e a Dona Antônia ficou viúva em 1831. 1831 é o ano em que Dom Pedro I abdica do trono, vai para Portugal, deixa seu filho aqui e começa o período de regência. Esse período de regência é bastante atribulado, tanto é assim que existe essa revolta farroupilha, entre outras que foram eclodindo. Então foi um período de grande instabilidade. E a história inteira, apesar de na superfície ser essa história romântica de um casal que se forma ou não, ela é toda pontuada por declarações dos personagens ou notícias que eles ouvem a respeito dessa revolta farroupilha, a respeito das ideias liberais que foram introduzidas sob a regência do padre Diogo Feijó e que essa família da Casa Velha abomina, porque é uma família tradicional. A gente ouve dizer sobre o primeiro reinado, sobre as famílias mais tradicionais e as suas tradições e pretensões sob todos esses regimes políticos. A gente ouve certas opiniões sobre a necessidade de que Dom Pedro II chegue ao poder, de que talvez essa maioridade aconteça o quanto antes, porque só assim o país terá um pouco mais de paz, um pouco mais de ordem. Então, subrepticiamente, Machado de Assis vai pontuando essa história com o contexto político da época. O próprio Félix, em determinada altura, decide se tornar um deputado. Difícil dizer que este livro não tem uma conotação política e que ele não faz um comentário mais geral sobre o tempo em que ele estava inserido. Uma sugestão muito forte disso e que pode nos levar a crer que a história que é contada no final é sim, alegoricamente, a história do reinado de Dom Pedro I, é que na biblioteca do lugar onde o padre faz as suas pesquisas, existe um retrato do antigo patriarca, o ex-ministro que falecera, e o retrato de Dom Pedro I. E a cena em que esses dois retratos em paralelo são mostrados leva a crer que existe uma semelhança, inclusive física, entre um e outro. Essa talvez seja uma chave de leitura para que a gente veja o legado desse ex-ministro, como também o legado maior social e político de Dom Pedro I. A gente sabe muito bem que o Dom Pedro I foi alguém muito controverso. Ele teve muitas atitudes ditatoriais, despóticas, e também foi um grande mulherengo. Boa parte dessa desordem do seu comportamento levou à desordem que depois sucedeu à sua abdicação e que graçou durante o período da regência. A gente percebe aqui também que esse ex-ministro que faleceu cometeu vários pecados e que esses pecados, eles produzem consequências no mundo atual. Eles, de algum modo, moldam a vida da Dona Antônia, da Lalau e principalmente do filho do ex-ministro, o Félix. Assim como Dom Pedro II, quando ascender ao trono, terá que pegar nas mãos uma situação complicada que foi engendrada pelo pai, o Félix também está condicionado a esses erros do passado, precisa pegar nas mãos essa situação
e resolvê-la a seu modo. Desse modo, é como se o Machado de Assis dissesse implicitamente que ele acredita que é preciso que essa figura de autoridade mais potente, Dom Pedro II, ascenda ao trono, talvez através do Instituto da Maioridade Antecipada, e que só essa figura imperial, patriarcal, forte, será capaz de conter as revoltas e a balbúrdia que graçam enquanto ele não consegue estar no trono. Porém, Machado de Assis, ao mesmo tempo que dá essa piscadela em favor da elite, está o tempo todo criticando essa mesma elite. Afinal de contas, essa casa velha, essa estrutura sólida, essa família patriarcal tão tradicional, é a seu modo um microcosmo do país, da elite do país. E a gente percebe no modo como a dona Antônia age para impedir que a Lalau ingresse nas fileiras dessa família, o modo como a elite brasileira age para que outras pessoas de fora não maculem a sua configuração, como ela se fecha para manter o poder. Essa elite ela é capaz de justificar esse não casamento com a ideia do incesto. Uma ideia tão tabu, tão poderosa. Ela é mobilizada por essa elite na pessoa da dona Antônia como arma de defesa da integridade dessa família. Mas o interessante é que, ao mesmo tempo, se percebe que esse incesto não é só uma arma de defesa da família, da sua integridade. Ele também é uma de suas principais ameaças. A forma como esses senhores patriarcais conduziam as suas vidas privadas, os filhos ilegítimos que tinham, e a possibilidade real de, no cruzamento entre classes, haver um incesto, isso também é uma ameaça. A ideia do incesto, portanto, é a arma para preservar a integridade, mas é também a ameaça real que pode escapar do controle e se imiscuir nas famílias. Aqui, como em outras obras do Machado de Assis, a gente tem uma figura matriarcal. Afinal de contas, esse ex-ministro faleceu e quem dá as cartas ali na casa é a dona Antônia. Porém, é preciso perguntar, como John Gladstone se pergunta, se o Machado de Assis está com isso rejeitando o patriarcado. A verdade é que nessa estrutura que o Machado de Assis engendra, é como se houvesse um espaço para as regras do patriarcado, nesse contexto um pouco mais diferente em que uma mulher está no poder, possam ser colocadas à prova. E no final, as regras do patriarcado acabam prevalecendo, acabam se provando ainda mais fortes, justamente porque foram colocadas sob teste nesse contexto que seria um contexto adverso. Ainda na linha da análise política que o John Gladstone, no texto que eu deixo abaixo, ele esmiuça em vários detalhes do texto, é preciso dizer que no final há a união com uma moça de elite que é gaúcha. Esse Rio Grande do Sul, justamente que na época se rebelava, ele acaba simbolicamente unido mais uma vez ao Brasil, unido mais uma vez a essa elite, que é uma elite que vai do sul até o norte. Um outro tema que eu chamo a atenção aqui, que é um tema muito caro ao Machado de Assis, é o tema dos agregados e do apadrinhamento. Os apadrinhados e agregados pertencem a essa classe média periclitante que não é escrava, mas também não é senhora de terras, não é senhora de bens, portanto não detém o mando e depende do favor dessas famílias mais abastadas. Essa sociedade em que se precisa ser querido para ter o básico da subsistência, essa sociedade de favores, de apadrinhamento, ela molda determinados comportamentos. E isso imprime na identidade nacional, nas várias pessoas e gerações que são consequências desse apadrinhamento, um certo estilo de vida, um certo modo de agir e reagir diante do mundo. Um medo, uma subserviência, uma ausência de altivez. E é muito interessante também notar como essa proximidade, apesar de real, existente, ela tem uma delimitação muito clara. A dona Antônia dá mostras aqui o tempo todo e até o final que ela realmente se preocupa com a Lalau. Não é algo postiço, não é algo falso,
Mas essa mesma pessoa que consegue se preocupar com a Lalau, com essa agregada, com essa figura de classe média periclitante, ela não admite que passe a fazer parte da sua própria classe social. Uma coisa é gostar, devotar muitos favores, carinhos, querer a companhia. Outra coisa é aquela pessoa mudar de status social e passar a estar no mesmo plano, gozando dos mesmos privilégios. Isso não é admissível. E essa é uma dinâmica doméstica aqui do livro que pode ser facilmente extrapolada para o plano mais geral das coisas e como um traço da identidade nacional, das relações entre classes sociais diferentes. Um outro ponto sobre o qual eu já falei antes e que agora eu exploro um pouco mais é a questão do incesto. Nesse Brasil em que existe toda a miscigenação e que dentro dessa miscigenação existem esses senhores patriarcais ricos que se deitaram com mulheres escravas ou pobres e tiveram filhos ilegítimos, de fato, existe toda uma irmandade entre as pessoas de classes sociais diferentes que é real. Não é apenas a irmandade que se tem pensando no humano, é uma irmandade, às vezes, de pai igual. Então, nesse mundo, como o incesto é de fato uma possibilidade concreta, nesse mundo de filhos ilegítimos. E como isso desperta nas classes dominantes um pânico ainda maior de impedir a interseção entre classes, porque essa interseção pode de fato ser a interseção de irmãos. O John Gladstone, por entender que este é um livro muito bom, na verdade, é um livro digno dessa fase mais privilegiada da obra de Machado de Assis, que começa em 1881, ele acredita que os dois antecessores imediatos dele, em termos temáticos, sejam Helena e Yaya Garcia. Livros em que também há essa história de um homem mais rico, de uma mulher mais pobre, que se apaixonam e existe a impossibilidade dessa união por um motivo ou por outro. O John Gladstone, no texto que eu cito, faz toda uma análise de como o Casa Velha evolui a abordagem que o Machado de Assis faz desse tema. E mais importante ainda, o John Gladstone acredita que esse seja o grande predecessor de Dom Casmurro, porque aqui, como em Dom Casmurro, e lá em Helena e a Garcia, a gente tem a história da impossibilidade ou das dificuldades da união entre um homem mais rico e uma mulher mais pobre. No caso de Dom Casmurro, entre o Bentinho e a Capitu. A gente tem uma viúva que comanda a casa. A gente tem tentativas de impedir que esse casal se forme. A gente tem um livro que deveria ser escrito e outro é escrito no lugar. A gente tem essa pessoa que participou dos fatos e que olha para eles com o distanciamento do tempo, mas não com a imparcialidade que o leitor gostaria. O John Gladstone faz até a observação de que existe também uma pequena mudança. O sistema patriarcal aqui em Casa Velha, ele era um sistema um pouquinho mais sólido. Tanto é assim que esta é quase uma fazenda dentro da cidade. Quando nós estamos em Dom Casmurro, alguns anos depois, nós já não temos essa estrutura de fazenda, nós já temos uma casa mais propriamente urbana. É como se traços daquela sociedade anterior já não conseguissem subsistir e essa urbanidade, que também traz um relaxamento desse patriarcalismo, começasse a se fazer mais presente. Resumindo toda essa história, este é um livro incrível, fascinante, prende inúmeras possibilidades de leitura, com aquele estilo de narrativa, com aquela escrita impecável, aquele desenvolvimento dos fatos que só o Machado de Assis consegue fazer. É um page-turner, porque ele cativa o seu interesse pelo que vai acontecer com os personagens e você não descansa enquanto não chega à última página. É um livro que não se encontra tão facilmente assim. Por isso, eu acho importante dizer que essa edição da LPM Pocket é bem boa, porque ela conta com toda uma introdução à obra do Machado de Assis e à sua biografia, mas uma introdução realmente valiosa em que se aprende muito.
ela dá um panorama do que seria aquele Rio de Janeiro que o Machado de Assis tanto retrata nos seus livros e o faz de forma muito pormenorizada e enriquecedora para o leitor. E no final, ainda há um pós-fácil com uma consideração específica sobre essa obra Casa Velha, escrito por um especialista. A edição também tem notas de rodapé que explicam alguns termos um pouco mais difíceis, que são essenciais para a leitura do texto e carecem de uma busca ao dicionário e sem os quais a compreensão realmente ficaria prejudicada. Portanto, é uma edição que eu recomendo. É isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Se gostaram, deem um like, deixem seus comentários, se inscrevam no canal e até mais.